O presidente Lula se reuniu a portas fechadas com o chanceler chinês. O que será que eles estão tramando, hein? Além disso, depois das declarações polêmicas de Benjamin Netanyahu, Joe Biden reafirma a necessidade de se criar também um país para os palestinos. E ainda no Oriente Médio, tensão entre Paquistão e Irã. Se você quiser ficar por dentro destes e de outros acontecimentos ligados às atualidades, geopolítica e geografia, você está no lugar certo. Se for novo por aqui, inscreva-se no canal e considere também apoiar o canal. Tá aqui do lado, ó, as informações sobre a chave Pix. Eu vou deixá-la também na descrição desse vídeo. Beleza, beleza, meu povo? Então vamos lá. Regala seus olhos e seus ouvidos pro lado de cá. Nessa semana, a China enviou ao Brasil, em missão diplomática, o chanceler daquele país, Wang Yi. Tá aqui ele, ó, no encontro que teve na sexta-feira, dia 19, em Brasília, pela manhã, com o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira. E aí depois ele seguiu, o chinês aqui, ó, para Fortaleza, onde se encontrou com quem? Com o presida brasileiro Lula. E os dois tiveram uma reunião a portas fechadas. Olha a manchete. Lula se reúne com o chanceler chinês a portas fechadas em Fortaleza. Pois bem, galera, vamos entender aqui, ó. Primeira coisa, não é normal, tá? O que não é normal? Não é normal, depois de uma reunião diplomática, como foi o caso agora, né? O encontro entre o chefe de Estado do Brasil, Lula, com o ministro chinês. Não é comum que depois das declarações não seja dada, depois da reunião não seja dada nenhuma declaração, como foi agora. Não houve uma entrevista, não houve uma nota conjunta dos dois, nada foi declarado. Isso não é normal. O normal é que se fale alguma coisa, né? Ah, não, o encontro foi muito frutífero, podemos discutir isso e aquilo, e isso era bom para os dois países. Não, nenhuma nota foi divulgada sobre o encontro dos dois. E a gente fica se perguntando, né, por quê? Por que não há transparência aí nesse tipo de situação, nesse tipo de encontro diplomático que é de interesse de toda a sociedade brasileira e chinesa e mundial, por que não? Então, nada foi declarado. Mas a gente pode deduzir os temas que foram abordados por lá. Além da questão envolvendo Taiwan, que eu já tinha repercutido no vídeo anterior, qual que é o lance de Taiwan para relembrar ou para falar aí sobre o tema para quem não viu nada a respeito. No último sábado teve eleições em Taiwan e foi eleito em Taiwan um candidato contrário, anti-China. E a China, como todos sabem, vê Taiwan como parte do seu território, como uma província rebelde, como um território que um dia vai voltar para o domínio chinês. Então foi eleito esse candidato lá, o governo brasileiro não parabenizou, não fez qualquer tipo de felicitação pela vitória. Por que não? Porque o Brasil não reconhece Taiwan como país independente. O Brasil reconhece apenas a China. E é assim no mundo todo, tá? O que é assim no mundo todo? Os países mundo afora só podem reconhecer um ou outro. Não tem como reconhecer os dois. Ninguém no mundo reconhece oficialmente China e Taiwan como países autônomos independentes. Ou reconhece um ou reconhece o outro. Esse posicionamento do Brasil de não reconhecer Taiwan é o mesmo desde 1974. Vai inclusive completar 50 anos agora. E é o mesmo também de outros 181 países no mundo, incluindo os Estados Unidos. Apenas 12 países reconhecem Taiwan e, por consequência, não reconhecem a China. Então, um dos assuntos deve ter sido isso. O Brasil reforçou essa ideia de reconhecer apenas a China continental como país independente. Muito provavelmente se falou também sobre um assunto aí de interesse de boa parte do mundo subdesenvolvido e emergente, que é a fuga dessa ordem mundial dominada pelos Estados Unidos. Isso interessa muito aos chineses, né? Como assim, Gabriel? Não estou entendendo. Galera, por exemplo, quando a gente fala de alguns dos principais organismos internacionais, do ponto de vista econômico, por exemplo, você vai pensar no Banco Mundial, você vai pensar no Fundo Monetário Internacional, o FMI. Quem domina essas instituições? Estados Unidos da América. E aí é interesse da China e é interesse também do Brasil, que é um outro país emergente, importante aí no mundo, que essa ordem dominada pelos Estados Unidos seja alterada. Ou seja, é interesse do mundo emergente que surjam novos polos de dominação econômica e política global. E aí o Brasil
acabou optando por se aliar aos chineses. E isso não é de agora, né? Isso vem desde pelo menos o início do século XXI, quando o Brasil, já sob Lula, né, nos primeiros mandatos, se aproximou da China e lá atrás já criou os BRICS, né, que inclusive agora teve uma ampliação aí no número de membros. Então, provavelmente discutiu-se essa questão dessa mudança da ordem global para que os Estados Unidos não continuem sendo esse player dominante. Muito provavelmente falou sobre uma maior necessidade de uso da moeda chinesa em contraponto ao dólar. Inclusive no ano passado já tiveram, né, trocas comerciais entre Brasil e China que não tiveram como base o dólar, e sim a moeda chinesa. É algo que vem sendo defendido aí pelo Lula, né, e é todo o interesse da China que isso ocorra também. E sempre que o Brasil faz esses movimentos de aproximação maior com a China, como tem sido uma tendência, sobretudo desse atual governo, o Brasil automaticamente se afasta de quem? Da alça de influência econômica, geopolítica dos Estados Unidos da América. E aí fica um detalhe, né? Atualmente o presidente dos Estados Unidos é Joe Biden, com quem o governo Lula não tem relações próximas, mas também não há nenhuma inimizade, né? É uma relação ali meio neutra. Mas ano que vem, muito provavelmente, o Donald Trump, vou falar mais disso daqui a pouco, voltará a ser presidente. E aí essas relações entre Brasil e Estados Unidos, elas deverão esfriar ainda mais. Quem está amando tudo isso? A China, logicamente. Beleza? Lembro também que ano passado, o Brasil, o presidente Lula, fez uma visita à China. A segunda viagem, se não me engano, internacional dele, depois que ele reassumiu a presidência, foi para a China. Primeiro ele foi para os Estados Unidos, teve uma recepção muito fria, viu? Nem se compara a recepção que o Lula teve nos Estados Unidos com a recepção que ele teve na China. Na China teve uma festa, né? Foi uma recepção lá reservada a poucos chefes de Estado, enquanto que nos Estados Unidos foi aquele negócio meio xoxo, capenga. E então isso já mostrava um pouco o tom de como seria as relações do Brasil tanto com a China quanto com os Estados Unidos da América. Beleza, beleza? Acrescento ainda o fato de que no final do ano, em novembro, será realizada aqui no Brasil a cúpula do G20, que reuniu as principais economias do mundo. O Brasil é presidente do G20, presidente rotativo, né? É uma presidência temporária. E aí o Xi Jinping, que é o presidente chinês, já anunciou que virá ao Brasil. E a China, lógico, gente, tem interesse também total no mercado consumidor brasileiro, né? Você deve estar vendo aí o tanto que os carros chineses estão presentes nas ruas do Brasil. E não para de aumentar, né? Marcas como Caoa Chery, essa outra aí de carros elétricos, a BYD, BYD, já deve ter visto aí pelas ruas. Tem aquela outra marca GWM é Great Wall Motors, né? Motores da Grande Muralha da China, numa tradução livre. E, enfim, são produtos que pouco a pouco vão dominando ou vão ampliando a sua presença no mercado global. Tem os celulares, né? Como é que chama lá a marca do celular chinês? Xiaomi. Tem aquela outra Huawei, que fabrica muitos modems. Então, vamos observando aí. Acrescento também o fato de que a China ela é muito necessária na economia do Brasil. Ela é o nosso maior parceiro comercial desde 2009. E isso independe de governo, né? O presidente pode ser o Lula, pode ser o Bolsonaro, pode ser o Ciro Gomes, pode ser o Michel Temer. Quem mais? Enfim, qualquer que seja o nome no governo do Brasil, a China vai ter sempre uma posição de destaque na economia do Brasil. É o nosso maior parceiro comercial. Beleza isso aí, galera? Tranquilão? Eu comentei dos BRICS, né? Se lembra que os BRICS têm como membros originais Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E aí fazem parte agora também do BRICS outros 5 países. Lá no Oriente Médio, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Irã, e 2 países da África, o Egito e a Etiópia. A Argentina também ia entrar, mas aí veio o novo presidente, Javier Milei, e ele desistiu. Tranquilão? Beleza? Seguindo, galera. Lá no Oriente Médio, só para relembrar a todos, essa semana, Benjamin Netanyahu afirmou que, seja qual for o desfecho da guerra, o governo, por ele liderado, não apoia a criação do Estado palestino.
Isso vai na contramão, isso se opõe totalmente àquilo que é defendido pela maior parte da comunidade internacional. A ONU defende 2 estados, os Estados Unidos, maiores apoiadores de Israel, defendem 2 estados, e aí o Biden está se opondo a essa ideia, o que, na minha visão, não contribui em nada para a paz. Mas, enfim, vamos focar aqui no tema específico do que eu quero comentar. E aí o que o Biden disse como resposta? Olha só. Joe Biden reitera a Netanyahu a necessidade de criação do Estado palestino no pós-guerra. Na véspera, o primeiro-ministro israelense havia rejeitado a proposta americana para o futuro de Gaza. Então aí já mostra o quê? Uma divergência de ideias entre os 2 líderes. O primeiro-ministro de Israel diz uma coisa, Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, diz outra. O que não é interessante para as relações políticas entre os 2 líderes. E por que muito provavelmente isso está acontecendo, galera? Esse é o último ano, 2024, do primeiro mandato do Joe Biden, que pode também ser o último ano dele à frente da presidência. Ele diz, que será candidato em novembro, mas as pesquisas apontam que ele, Joe Biden, está bem atrás do possível candidato opositor a ele, que será, muito provavelmente, Donald Trump. E aí, quando Netanyahu olha para o Biden e vê que ele está enfraquecido, ele faz isso aqui, Olha só a outra manchete. Netanyahu está se voltando contra Biden. A ideia é mais ou menos assim, esse camarada aí, esse velhote, já não vai ser presidente mais ano que vem vou ter que tratar diretamente com o Trump, então deixa ele para lá, deixa ele falar o que quiser, e aqui em Israel nós vamos seguindo de acordo com os nossos interesses. Beleza? Então o raciocínio é mais ou menos esse. E dentro dos Estados Unidos, o Biden vem sofrendo uma dupla pressão. Ele sofre pressão pelo lado da comunidade judaica, que exige dele um apoio maior, um apoio irrestrito a Israel, e do outro lado está a comunidade islâmica, que também é bastante significativa dentro dos Estados Unidos. A comunidade islâmica, ela historicamente vota nos democratas. O Biden é um democrata. Mas em virtude desse apoio que os Estados Unidos dá, por mais que não seja o apoio que os judeus queriam, os Estados Unidos são apoiadores de primeira ordem de Israel. Aí os palestinos, os islâmicos que vivem nos Estados Unidos olham para baixo e falam, não, esse cara aí não dá mais não. Ele está apoiando lá o massacre, entre aspas, que Israel vem fazendo contra os palestinos na faixa de Gaza. Então, por conta dessa divergência de interesses, Biden vem perdendo apoio de tudo quanto é lado nos Estados Unidos. Tanto dos judeus, que já não eram tão simpáticos a ele, e agora também perde apoio, junto à chamada aqui, base progressista. Vou ler o subtítulo. O apoio de Biden ao líder israelense está lhe custando caro em sua própria base progressista. Enquanto Netanyahu agora está se voltando contra Biden. Beleza? Então fica aí, o registro dessa animosidade entre os 2 líderes de Israel e Estados Unidos. Ainda relacionado à guerra entre Hamas e Israel, olha a declaração do chefe da milícia dos Houthis. Os Houthis, já comentei em outros vídeos, é uma milícia xiita do Iêmen. Iêmen, que é um país islâmico do Oriente Médio, e essa milícia, os Houthis, tem dado apoio aos palestinos, dado apoio ao Hamas na guerra contra Israel. Esse apoio é dado principalmente com o ataque a embarcações que passam pelo Mar Vermelho. Só para te mostrar o mapa, olha o mapa aqui. Aqui está o Iêmen, isso aqui já é o extremo sul da Península Arábica, aqui está o Mar Vermelho, mais ao norte aqui está Israel. Então barcos que passam por aqui, barcos que têm alguma ligação com os Estados Unidos ou com Israel, têm sido o quê? Interceptados por pequenas embarcações de membros desse grupo radical dos Houthis, que é apoiado por qual país? Pelo Irã. É apoiado pelo Irã. O Irã mesmo não entra na guerra, mas faz apoios indiretos. E aí essa semana, depois de vários confrontos entre os Houthis e os Estados Unidos, olha o que o líder dos Houthis disse sobre Biden. Líder Houthi zomba de Biden no 5º dia de ataque dos Estados Unidos contra alvos do grupo. Dificuldade de subir escadas. É algo que o Biden está enfrentando, O Biden tem mais de 80 anos e claramente já mostra sinais, de declínio do seu vigor físico. Afinal de contas é um idoso, A culpa não é dele.
Que bom que ele conseguiu chegar a essa idade. Dizem que só não chega à idade idosa quem morre jovem, né? Então, querendo ou não, depois de uma certa idade, o cara não tem o mesmo vigor físico. E isso tem sido motivo de zombaria, de zoação de vários lados. O Donald Trump frequentemente zomba do Biden e agora até o chefe aí dos Houthis tirando uma onda aí com a cara do Biden. Assim, particularmente, uma visão que eu tenho, né? Eu no lugar do Biden, eu nem me candidataria mais. Você já deve ter visto imagens aí dele caindo, né? Tropeçando. Tem uma outra situação que ele está lá no palco, aí ele acaba o discurso, ele não sabe para onde ele tem que ir, ele esqueceu onde estava a escada. Então são situações aí que contribuem, inclusive, para a perda de popularidade dele dentro dos Estados Unidos. Nenhum país, nenhum povo quer ter a sua liderança, né, o seu presidente, o seu chefe de estado, de governo, como sendo uma pessoa frágil. Quer o quê? Alguém que tenha vigor, que saiba se colocar, se impor, falar. E o Biden não demonstra mais isso por conta da idade avançada. Beleza, gente? Tranquilo? E aí eu repito aqui, falei disso em outros vídeos, mas como tem muita gente nova chegando, eu comento de novo. Toda essa tensão que envolve os Houthis aqui no Mar Vermelho, ó, que é uma rota de passagem de navios, tem feito com que as rotas do transporte marítimo sejam alteradas. Ó. As embarcações estão tendo que passar pelo sul da África, ao invés de atravessar o Mar Vermelho para chegar no Mar Mediterrâneo. Atravessam o sul da África e isso, logicamente, aumenta o tempo de viagem e aumenta os custos para o transporte desses produtos, o que é um problema para a logística global. Afeta também o que chega nos Estados Unidos, tá? Essa passagem aqui, ó, ela também pode ser usada para levar produtos até a costa leste dos Estados Unidos. Maravilha? E aí, para encerrar esse vídeo, comento também sobre a tensão entre Irã e Paquistão. Dá uma olhada, ó. Durante toda essa semana, ocorreram alguns ataques. Começou com o Irã atacando uma base que, segundo o Irã, era de Tehran, que ficava no Paquistão. Ou seja, um grupo fundamentalista contrário ao Irã, que estaria instalado em território paquistanês, e aí o Irã foi lá e atacou essa base. O que o Paquistão fez? Contra-atacou. E aí surgiu aí mais um foco de tensão, que não deixa de ser uma consequência, não deixa de ser uma tensão acessória que faz parte aí de uma guerra maior, que é a guerra entre Hamas e Israel. Mas aí, felizmente, depois de alguns dias de ataque mútuos, líderes dos dois países se reuniram e falaram: não, vamos baixar a bola, né? Ninguém vai sair ganhando com uma eventual guerra entre nós dois, então vamos baixar a bola por aqui. Lembrando que o Paquistão é uma potência nuclear, hein? O Paquistão é também de maioria islâmica, assim como o Irã, só que o Irã é um país anti-ocidental, anti-Estados Unidos, e o Paquistão tem uma proximidade maior com o chamado mundo ocidental. E o Paquistão é uma potência nuclear. Então, uma guerra entre os dois lados, muito provavelmente seria mais desvantajosa para o Irã, que não é, ao menos não oficialmente, uma potência nuclear. Dizem, né, há muitos anos fala-se sobre as pretensões iranianas de possuir uma arma nuclear. Muitos, inclusive, afirmam que esses estudos já estão bastante avançados, esse desenvolvimento. Mas, oficialmente, o Irã não tem. O Paquistão é um dos poucos países no mundo que tem arma nuclear. São apenas 9. Você lembra quais são os 9 países no mundo que têm armas nucleares? Vamos lá, ó. 5 são os 5 membros do Conselho de Segurança da ONU, membros plenos, né? Ó, me ajuda. Estados Unidos, Rússia, China, Reino Unido e França. Então, completou 5. Aí tem o Paquistão, tem também a Índia, tem a Coreia do Norte, do Kim Jong-un, e tem Israel. Doido ou não? São apenas os 9, os únicos 9 países no mundo oficialmente detentores de armas nucleares. Beleza, meu povo? Fechou? Espero que você tenha compreendido mais esses temas e em breve eu volto para a gente conversar mais sobre geopolítica, sobre atualidades e geografia. Deixe aí seus comentários, me diga aí o que você achou. Se tiver algo para contribuir, alguma dúvida, vamos trocando essa ideia. Nos vemos no próximo vídeo, te espero. Um forte abraço e até lá. Valeu!